Ah, você vai gravar no celular para ela ouvir. Não, eu tô gravando um vídeo no celular Ah, tá aqui. bom. Oi. Ah, E vou tá. acabar postando no YouTube mesmo, vai ficar lá como a aula 3, né? Então a gente tá aqui no naipe de copas, né? A aula hoje vai ser do naipe de copas. E o naipe de copas pode ser, é o nosso último, é a nossa última aula, né? Dos arcanos menores. O naipe de copas vai falar das emoções, da intuição e de relacionamentos. Então a gente vai ver tudo isso aqui no decorrer do Ás até o Rei, tá bom? Então o elemento é água. E os signos que a gente vai falar, mais ou menos, vai ser os signos de Câncer, Escorpião e Peixes, É, né? não tá na apostila não, viu, o signo? Não tá? O de copas eu acho que eu esqueci de colocar. Tá, Mas depois. pode anotar. Tá bom. Então, ó, vamos lá pro Ás de copas. Se os ases sempre vai falar de um início, o Ás de copas, que a gente vai falar das emoções, amor e relacionamentos, o que que é? Então, é um novo relacionamento, uma nova conexão, né? Um novo amor, que pode ser amigável ou pode ser um amor romântico, né? No aspecto de luz, essa carta ela vai trazer assim um refrescar-se, né? Refrescar-se, permitir-se conhecer ou renovar uma relação antiga, amorosa, familiar ou entre amigos, né? Descobrir novas emoções. Lembra lá no Ás de Espadas que a gente estava falando do despertar da consciência? Aqui, como a gente está no chakra cardíaco, porque eu trago muito para o chakra cardíaco, não que as outras cartas não passem pelo chakra cardíaco, mas o naipe de copas, a gente vai trabalhar muito nesse chakra cardíaco, né? É, no aspecto de sombra, a gente tem aqui uma inundação, que é o exagero do refrescar-se, né? Inundação, ir com muita sede ao pote, né? Necessidade de mais amor próprio. Essa carta é muito legal e inclusive quando sai essa mão segurando a taça, eu sempre falo assim, olha, esse amor que você oferece tanto para as outras pessoas, você também precisa beber, né? É uma frase que eu uso muito quando sai essa carta aqui, quando sai o Ás de Copas. É, Também é uma carta que pede para você verificar se você não está reprimindo as suas emoções. Você não está guardando. Tem que se abrir, inclusive, né? Para novas possibilidades de amar. É uma carta que fala tudo isso. Analisando a carta, a gente vai ver de novo ali a mão de Deus, ou uma mão divina, ou uma mão, enfim, o que você sentir dessa mão. Eu sempre falo assim que é a mão de Deus. Eu sempre enxergo essa carta como a mão de Deus. Os ases, né? Porque é uma mão saindo da nuvem, então é como se Deus estivesse te dando uma oportunidade de se conhecer. Porque se a gente sabe lá das leis universais, semelhante atrai semelhante, então essa carta vai trazer para você alguém que precisa entrar na sua vida, né? É como se Deus estivesse trazendo para você alguma coisa para você se ver, né? Eu falo assim que as pessoas são espelhos. E eu acho engraçado que quando a gente for pro dois de copas, a carta dois de copas, que é o casal, no tarô do Osho, ele coloca o nome de projeção. Mas deixa eu chegar no dois de copas que eu falo dela. Olhando para a carta aqui, ó, que tem um monte de água caindo, o que vocês sentem dessa carta? Lembrando que eu falei que toda carta que tem água vai falar das nossas Emoção. emoções. Então, uma abundância, né? Como se tivesse. É uma. Eu não sei também, porque a água é vida, né? Eu também vejo o arquétipo, né, da água, renascimento, vida. Eu, eu Agora vejo tem como uma lembrança. uma inundação mesmo, mas como um exagero. Porque vem lá do céu a queda, entendeu? Como se as emoções Uhum. estivessem um pouco
turbulências, né? Quando a gente fala de refrescar-se no aspecto de luz, é assim, quando você vai num rio, numa piscina que você não sabe se é fundo, você no primeiro senta ali na beiradinha, coloca o pé na água, né? Então essa carta ela vem trazer essa energia assim, ó. Vai com calma, vai devagar. A gente já percebeu, né, que tem aí um sentimento, que tá rolando um sentimento, mas vá com calma, vá com um pé depois o outro, não pule de uma vez, né? Então é uma carta que pede assim para ir com calma. Essa parte de inundação também vai falar um pouco de possessividade, aquelas pessoas. E aí a gente vai falar justamente desses signos de água, peixes, peixes, escorpião e câncer, que são signos assim extremamente emotivos, né? Ligado às emoções, ligado à família. E aí, quando a pessoa está inundada num sentimento, é aquele momento do começo da relação que a pessoa esquece família, esquece amigo, esquece tudo. Quer ficar junto da pessoa, do lado da pessoa e não solta e esquece da vida. Então essa é a sombra dessa carta. A luz é assim, vai com calma, né? Um pé de cada vez, não pula direto nessa água, você não sabe se é raso, vai bater a cabeça. Entendeu? Então essa carta vai trazer mais ou menos essa energia, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Eu estou visualizando aí a pomba, né? A pomba da paz ali, o divino Espírito Santo, que é como você disse, é o sagrado ali, né? Esse cuidado, né? Deus, cuidado, é uma coisa, um pedido que vem, uma orientação que vem do alto, né? Isso mesmo, essa pomba justamente é o Espírito Santo. Se eu não me engano, é uma hóstia que ela tá segurando ali, ó, na taça. Então tem toda essa simbologia. Lembrando que o tarô, ele tem muita simbologia cristã, tá? Por mais que ali a Igreja Católica tenha ido contra, muitas vezes, o tarô, ele é cristão. O tarô, ele é cristão, ele conta uma história. Se a gente fosse ver, colocar Jesus em uma das cartas, Jesus seria o mago, lá nos arcanos maiores. Inclusive tem um tarô que colocou Jesus na carta do mago. Não lembro qual é. Mas ó, podemos ir pro 2? Ok. Ai, nem falei dessas cartas aqui. Tá vendo que eu falo ali Ó, o 2 de copas é uma carta que eu, Jefferson, na minha projeção, e com os estudos da Cristina, né? Eu falo que é a carta das almas gêmeas. Sempre chamei essa carta de almas gêmeas. Em algumas literaturas fala que é o 10 de copas. Mas 10 de copas eu dou um outro significado que eu vou falar pra vocês depois, quando chegar lá. O 2 de copas, ele vai falar de amor, de amantes, mas não só isso. Amantes, amigos, família ou até sociedade. Vocês lembram que eu falei que o desenhista desse tarô, ele foi muito feliz quando ele colocou as cartas, quer dizer, as figuras das cartas andrógenas, que você não sabe se é homem ou mulher? Então aqui podem ser 2 amigos, homens, 2 sócios, pode ser um casal, pode ser um homem e uma mulher, né? Pode ser várias coisas. Você pode olhar para aqui e ver o que a sua projeção falar, né? Então, por exemplo, se a pergunta for: eu quero saber se essa sociedade vai dar certo, e sair essa carta, é a sociedade na certa, sabe assim, ó, tá perfeito. Arrisca, se joga, entendeu? Porque é uma carta muito boa para isso, para dizer que os dois estão alinhados. Por isso que eu falo de almas gêmeas, mas não necessariamente sejam almas gêmeas, tá? Mas é uma carta assim de muita entrega um pelo outro, tem muita reciprocidade, muito amor mútuo, sabe? Equilibrado. Aí na sombra que está desequilibrado, a gente tem a codependência, que é o desequilíbrio emocional ou a dependência afetiva, né? Voltando ali para o aspecto de luz. Não, já falei tudo. Atração, reciprocidade e cooperação.
E na sombra tem a codependência, dependência emocional, que é justamente assim, ó, é aquele começo de namoro. Você se esquece de tudo também. Igual no Ás de Copas, a energia não mudou muito aqui ainda. Então, é uma carta de amor, é uma carta de amor. Mas o amor, no começo, tem muita paixão, né? Então, não que seja negativo, mas a sombra dessa carta aqui é quando você se entrega demais. Quando você confia demais. Então, assim, se você tá falando de sociedade e sai essa carta e depois sai uma carta meio auspiciosa, tipo 2 de copas e 7 de espadas, que a gente estudou que é uma carta pesada, é falar assim, ó, você tem um excesso de confiança nessa pessoa e na verdade você tem que deixar um pouquinho o pé atrás, né? Prestar mais atenção. Que excesso de confiança também às vezes faz a gente meter as mãos pelos pés. Tudo bem? É. Olhando para a carta, vocês conseguem ver mais alguma coisa? Eu percebi aí, não só os trajes, uma pessoa da corte, digamos assim, um outro mais humilde, e meio que aconselhando, parece que se sobrepõe mais ao outro, ou tem mais. Não tem, no relacionamento não tem sempre um que lidera, digamos assim, que Não deve lidera, ter. Não deve ter. Num relacionamento equilibrado, não deve ter. equilibrado. Pela Ok. constelação familiar, só existe felicidade se existir equilíbrio no dar e receber. Então, não tem que ter um acima do outro. Se você observar, mesmo que esse tenha um colocando a mão no outro, né? E o outro de uma forma mais passiva, recebendo, as taças elas estão no mesmo nível, tá vendo? As taças elas estão no mesmo nível. Então a gente não pode falar que um está sobrepondo ao outro. Sobre um rico e um outro não rico, eu não consigo visualizar nessa carta não. Porque tanto um quanto o outro usa coroa, um de flores e um de louros. Então, Verdade. não, não acredito que essa carta vai falar da diferença, porque vai falar muito de igualdade de um com o outro, né? Então, por mais que sejam pessoas diferentes, se a gente estiver falando de relacionamento, né? Por mais que sejam pessoas diferentes, tem algo em comum ali entre os dois, tá bom? Porque um é espelho do outro. Eu observei aqui essa figura em cima como se fosse uma, não sei se eu estou errado, a cabeça de um leão e asas, né? Como se fosse, não fique na terra, mas também não voa, entendeu? O equilíbrio dessa situação, né? É do ar e do fogo, né? O ar e o fogo, o leão e as asas. E ainda tem ali um caduceu com as cobras, né? Isso. O leão, você sabe que assim, na minha leitura, eu nunca parei para olhar e falar do porquê que o leão tá ali. No tarô, mas eu posso falar uma curiosidade. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Não. No tarô de Marsella, esse não é um leão com asas, é o Cupido. E aí essa carta com o Cupido, ela faz muito sentido. Peraí, deixa eu pegar para vocês. Eu pensaria que fosse um cupido. Não, eu confundi. O Cupido tá na carta dos amantes, mas nos amantes também não tem o Cupido. Os amantes da carta do Rider-Waite tem o Jardim do Éden. Mas enfim, né? Eu nunca olhei para esse leão não para falar para fazer. Mas vamos ver o que significa, que agora eu fiquei curioso também. Eu sou assim, a gente vê na hora. O leão é força, né? Mas ó, o leão representa a paixão. Eita. Pelo que tá aqui, é assim, ó. A cabeça do leão representa a paixão e o fogo da atração física entre o casal retratado. Gostei de procurar, agora eu não esqueço mais.
E as asas? É o ar, né? Ai, olha. Tá junto do leão. Acho que as asas representam o fogo ou para onde pode ir, tá bom? Vocês podem também escutar a intuição de vocês. Para o 3, a necessidade, o que é necessário acontecer. O 3 de copas. O que é necessário acontecer aqui é a abundância, né? Eu sempre falo quando sai essa carta que existe uma necessidade da pessoa se divertir. É o momento dela se divertir, né? Você vê aí, são 3 amigas que estão brindando, né? 3 amigas ou 3 mulheres, enfim. São 3 pessoas aqui brindando, festejando alguma coisa, comemorando alguma coisa, né? Então, essa carta ela vai falar de um relacionamento abundante, um relacionamento muito bom, com sentimento mais que suficiente. E aí, tão suficiente que... Ai, gente, tá soltando as bombas, acho que vai ter jogo hoje. É que eu moro do lado do estádio do Corinthians. Ixi, Então, aqui, ó. Até perdi a linha de raciocínio. Um amor que transborda, né? Um amor que transborda pode simbolizar um casamento ou uma gravidez. E aí, essa gravidez, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nos meus estudos e nas minhas pesquisas, eu não achei nada sobre gravidez. Mas eu estava assistindo uma palestra de um constelador, ele é mineiro, e aí ele estava falando de constelação e de família e tal. E aí ele falou assim, ó, o momento perfeito para um casal ter um filho é quando eles têm tanto amor que esse amor transborda. Que tem amor sobrando. Quando tem amor sobrando, é o momento ideal para se ter um filho. E aí, essa carta me falando isso, que é um amor abundante, um amor que transborda, que não cabe em 2, é um amor que se torna 3. Por isso que eu falei que é um bom momento de se ter um filho. E se a gente pensar pela numerologia, o 3 também é o número do filho, né? Que o 1 é como se fosse o pai, o 2 a mãe, que é aquela que apazigua, né, na numerologia, e o 3 é o filho, que veio para ajudar também a comunicação, mas enfim. No aspecto de luz ainda, essa carta vai pedir proximidade entre os amigos, irmãos, família, celebração. Então, parece que quando sai uma carta assim, é como se as coisas estivessem dando muito certo. Só que a pessoa parou de se divertir. Meu Deus do céu, quantos fogos. Pensei que você estava numa área de confronto aí. a faixa de gás, eu já ia perguntar. Não estou numa área de confronto. No aspecto de sombra, a gente vai entrar... E assim, quando a gente fala desses signos de água... Quando a gente fala desses signos de água, a gente sempre vai falar assim um pouco de obsessão, né? Principalmente o povo fala que escorpião é muito possessivo, é muito intenso, mas escorpião, câncer e peixe são signos intensos. Quando vive um amor, uma relação, vive com tanta intensidade. E às vezes se torna obsessor do casal. Mas enfim... Também essa carta vai falar na sombra das pessoas que só acreditam que só estão felizes quando estão numa festa, quando estão brindando ou comemorando alguma coisa, quando tá sempre na balada, todo final de semana vai pra balada. Então tem gente que não sai dessas festas aí, dessa alegria, né? Dessa euforia. Em algumas literaturas vão falar dessa carta sobre triângulo amoroso. Eu não concordo. Porque quando o amor transborda, ele ou vai transbordar para se ter um filho, porque a partir do momento que tem uma terceira pessoa, não é um amor que transborda, né? É um amor que tá faltando. Então eu discordo. Eu coloquei ali como observação, porque
algumas literaturas falam de triângulo amoroso. Eu, como falei, eu discordo. Coloquei só porque vocês podem achar em outro lugar e falar assim, poxa, mas o Jefferson não falou sobre isso. Eu não falo. Inclusive na leitura eu não falo, não. Aí, nas cartas de copas, eu coloquei uma observação que eu tirei de um tarô que eu comprei, que é o Videntes da Luz. Em todas as cartas tem uma frase. E essa daqui é: eu me conecto a essa irmandade sagrada e a essa experiência expansiva de testemunhar através do tempo. Então, essa frase, ela traduz o que essa carta é, né? Essa irmandade sagrada, essa experiência, né? De festejar, de comemorar, de estar entre amigos, de ser feliz. Ó, o 4, que é a estabilidade. No 4 de copas, vai trazer uma ostentação, mas não é a ostentação que a gente aprendeu no funk. Não é ostentação de ostentar ouro. É uma ostentação assim, de satisfação, né? Estou satisfeito com o que eu tenho, né? Estou satisfeito aonde eu cheguei. E aí, essa pessoa, ela tá tão satisfeita com tudo que ela não consegue enxergar novas possibilidades. Às vezes tem até uma oportunidade melhor, mas ela não tá conseguindo enxergar porque ela tá muito saciada, né? Então, se você observar a carta, lembra lá da mão de Deus no Ás de Copas? É como se o Ás estivesse ali atrás dele. Ele não tá olhando para ele, tá vendo aqui? E ele tá olhando para as 3 taças que ele já tem, que ele já conhece o sabor, que ele já bebeu, né? Então, ele tá ali satisfeito com o que ele tem. Mas, ao mesmo tempo que ele tá satisfeito, ele tá pensando assim, poxa, nada acontece de novo. Não tem nada de novo. E aí, quando sai uma carta dessa, é justamente assim, meu, presta atenção, parece que nada tá acontecendo, mas é você que não tá dando reparo. Eu gosto de usar essa palavra. Não tá colocando reparo. Eu não sei, eu acho que é do Nordeste, né? Que o povo fala. Eu sou nordestino, mas eu não lembro. Mas enfim, né? É como se tivesse algo bom acontecendo, mas a pessoa não tá olhando, não tá observando, não tá vendo. Pode ser assim, ó. Essa pessoa tá triste porque não arruma ninguém, tá se sentindo sozinha. E aí, de repente, tá se sentindo sozinha, sendo que tem alguém de olho e ela não tá nem percebendo. Entendeu? Mas assim, ó, no aspecto de luz, essa carta vai falar que é um bom momento para você meditar, porque se você está satisfeito, é um bom momento para você meditar, né? Meditar para você amadurecer. Pode ser uma apatia também, da pessoa estar introspectiva, estar apático, sem mostrar nenhuma reação, nenhuma emoção. No aspecto de sombra, essa carta vai falar do tédio. Tédio e frustração. Só que frustração, a gente sabe que só tem... As frustrações, elas são causas do nosso... quer dizer, a causa da frustração é a nossa expectativa, né? Então, a gente só se frustra quando a gente tem uma expectativa maior do que deveria. Essa carta também vai falar de se fechar para novas oportunidades por birra, né? Aquela pessoa, eu acho que a gente falou também sobre isso no 4 de espadas, que era aquela pessoa que se fechava para outra relação, ainda se questionando, com medo de viver as mesmas situações, né? Nesse caso aqui também, pode ser essa pessoa que se fecha para novas relações, mas também pode ser aquela pessoa que tem um monte de contatinho para não se envolver com ninguém. Vamos para o 5. O 5 é a carta que eu falo que é a carta do diabético. E aí vocês vão entender por que é a carta do diabético. Vamos analisar a carta aqui. Eu sempre falo que o meu curso tem muita coisa relacionada à linguagem do corpo.
pela linguagem do corpo, a gente sabe que diabetes é apego ao passado, né? Lembranças tristes, que você fica remoendo e falando o tempo todo a mesma coisa. E você perdeu a doçura da vida. Então, a diabetes é tudo isso. E essa carta é tudo isso, né? Então, ó, se você olhar a carta, ele tá sentido pro passado. O sentido que ele tá olhando é pro passado, né? Ó, ele tá olhando ali pra trás. Se você observar, tá olhando pra trás. Então, ele tá olhando pro passado e não pro futuro. Ele tá de costas pro futuro. E o passado, as copas estão viradas, tá vendo? Como se ele estivesse chorando leite derramado. Como se ele estivesse sofrendo por um luto infinito que não acaba nunca mais. Tanto que ele tá com uma capa preta representando esse luto de algo que se foi, né? De uma vida que se foi, de algo que se foi, de uma pessoa que faleceu, né? Enquanto isso, atrás dele tem duas copas em pé. Tá vendo? Duas copas levantadas. Que se ele não tomar cuidado, ele pode e acabar derrubando também. Então, assim, é uma carta que fala para a pessoa olhar para frente, esquecer o passado, levantar a cabeça e se cuidar, porque senão pode ter uma diabetes. E olha, eu acho que eu já umas 4 vezes saiu essa carta e eu perguntei se a pessoa estava com diabetes ou princípio de diabetes e a pessoa teve uma que está até tomando insulina. Tem uma outra falou que que está cuidando para não virar diabetes e teve uma outra que toma insulina. Então, assim, essa carta, ela tá muito ligada à diabetes. Por causa disso, ela fala tudo que você olhar lá. Se você pegar o livro da Cristina Cairo, volume 1, e procurar diabetes e o motivo da diabetes, é o resumo dessa carta aqui. No aspecto de luz, ela vai trazer esses arrependimentos. Você pode se arrepender porque você é humano, né? Errar é humano. Luto, viver o luto de alguém que se foi, um relacionamento que findou, ou um emprego que você se desligou. É um momento de luto. Então, pelo aspecto de luz, essa carta ela pode trazer esse sentimento de tristeza. Mas você não pode ficar muito tempo nessa tristeza para não virar uma depressão, né? Então, no aspecto de sombra, essa carta vai falar de desespero, chorar o leite derramado, não se perdoar ou não perdoar o outro. Então, existe também aqui uma necessidade de perdão. Guardar mágoas, não desapegar de velhas histórias. Lembra que eu falei? Né? Que o diabético ele fica repetindo várias vezes a mesma história. Perder a doçura de viver, perder a doçura da vida. E aí, se a gente voltar para a diabetes, o diabético é justamente isso. Ele é diabético porque ele não tem mais doçura na vida e o sangue representa o fluir da alegria de viver. Quando ele não tem mais alegria, o pâncreas para de produzir insulina para deixar o sangue mais doce. Olha como é lindo, né? É tudo tão lindo na linguagem do corpo. Ó, as cartas seguintes, a do meio, o 6 de copas, que é o aprendizado. Na verdade, ali no 5, que a gente foi pro passado e ficou lá no passado, o 6 de copas é um resgate a criança.